Hoje é sábado, 21 de novembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias aqui no canal do TF. Hoje o giro sem edição, o vídeo vai ser gravado e postado para vocês. Então já deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe e mande em seus grupos WhatsApp. Gente, para quem não sabe, eu estou de viagem, então assim, a iluminação não tá boa, tá na minha cara, tá estourando, colocando até um bonezinho aqui para não estourar tanto na minha careca. Os temas desse nosso giro de notícias de hoje. Primeiro, Theo Gutierrez. Segundo a ESPN Argentina, o técnico do Botafogo, Ramon Dias, quer trazer o centroavante colombiano para o Botafogo. Mas essa negociação não tem como acontecer neste ano. Explico para vocês o motivo disso e será que o Theo Gutierrez é bom jogador? Mais um papo para a gente ter aqui no nosso canal. Outro assunto, vamos falar sobre Kalu e Keisuke Honda. Os dois precisam, neste momento de dificuldade do Botafogo, eles precisam de chamar, os dois têm que chamarem ali as responsabilidades das partidas do Botafogo. Não adianta só ter nome. Agora o Botafogo precisa de um jogador com decisão, com poder de decisão. E para a gente encerrar, o Botafogo perdeu um profissional. Perdeu não, né? Deu um profissional para o Flamengo. Vou falar isso com vocês aqui no nosso giro de notícias. Então, repito, deixa o like, inscrevam-se e compartilhem. Hoje, por volta de 1 da tarde, teremos o Almoço com o TF e à noite, por volta das 20 horas, o Noite Alvinegra. Então, temos aqui, continuamos com os 3 conteúdos diários sobre o Botafogo aqui no canal do TF. Então, peço a sua ajuda, continuem vendo os vídeos, porque ontem nós tivemos 3 vídeos, hoje mais 3 vídeos. Aqui a gente continua sempre com conteúdo para você, torcedor do Glorioso. Vamos aos assuntos do vídeo de hoje. Primeiro, eu começo de trás para frente. O Thiago Aprígio, que era o técnico do Sub-17 do Botafogo, ele acertou ontem com o Flamengo e é o novo coordenador das divisões de base, do Sub-15 e também do Sub-17. Um grandíssimo técnico, um profissional de qualidade que o Botafogo mandou embora. É daquelas demissões que você não consegue entender, eu não consigo entender até hoje porque o Thiago Aprígio foi demitido. Um profissional com muito potencial, um técnico que tinha uma filosofia de jogo interessante. Até fazer ele perder de 5-0 para o Palmeiras lá. Cara, mas o trabalho do Thiago é muito além disso. Um trabalho que você gosta de um jogo propositivo, um jogo onde você tinha um trabalho muito bem feito, um trabalho que dava para você sentir a mão do técnico. Aí, o profissional foi demitido pelo Botafogo, ficou no mercado e o Flamengo, através do Eduardo Freeland, fez um convite a ele e ele não vai ser técnico na equipe rubro-negra. Vai trabalhar na coordenação, vai ser uma das cabeças ali no trabalho das divisões de base do Flamengo. E nesta montagem que o rubro-negro tem feito ali nas divisões de base, este, se eu não me engano, é o 3º profissional do Botafogo. Eu posso estar até equivocado de termos outros ex-profissionais nossos lá. Foi o primeiro Eduardo Freeland, que era o gerente da base, foi para o Flamengo. Aí entrou o Tiano Gomes, que é um bom profissional, em seu lugar dentro do Botafogo. Depois nós tivemos, aliás, o primeiro, se eu não me engano, foi o Mauricinho, que é o técnico Maurício de Souza, o técnico do Sub-20. Aí entrou o Barroca, então o Botafogo conseguiu manter um profissional de nível. E agora demitiu o Thiago Aprígio e ele conseguiu assumir um local no rubro-negro. Parabéns para o Aprígio, que é um excelente profissional. Não vou torcer por ele estar no rival alvinegro, mas é um cara que merece muito sucesso na carreira, que ele tenha lá, não sucesso no Flamengo, mas que ele consiga lá como um degrau para voltar para o Botafogo no futuro próximo, porque é um cara de muito talento, de muito potencial, um grande técnico e um grande caráter. E às vezes a gente precisa de pessoas com bom caráter dentro do Botafogo, já que o futebol é um meio bem complexo. A respeito disso, mudamos de tema, vou falar um pouquinho sobre Theo Gutierrez, e o que a ESPN Argentina falou. Ontem o jornalista, deixe-me olhar aqui, como esse vídeo não tem edição, vocês estão vendo eu olhando o nome aqui, o Marcelo Benedetto, da ESPN Argentina, falou que o técnico Ramon Dias quer Theo Gutierrez como centroavante do Botafogo. Porém, nesta participação do Marcelo Benedetto, que é quase o Marcelo Benevenuto, não disse que a janela brasileira fechou ontem e o pior, a janela de transferência já tinha fechado, e transferências internacionais, ela já havia fechado antes. Então não tinha como acontecer esta negociação nesse período. Não tinha como, por exemplo, o Theo Gutierrez vir para o Botafogo neste ano. Somente o ano que vem.
e a janela internacional só abrirá a partir do dia 1º de março de 2021. Isso quer dizer o quê? Após o Campeonato Brasileiro e o início do Campeonato Carioca, que começará na última semana de fevereiro. Theo Gutierrez tem 35 anos, é aquele centroavante, ele joga no Júnior Barranquilla da Colômbia, já atuou com o Ramon Dias no River Plate, é aquele centroavantão. É um jogador que não é muito técnico, mas é um atleta de muita fibra, né? Um jogador meio maluco, eu ia falar um palavrão aqui, mas eu não vou falar, é um jogador meio maluquete, maluco beleza, mas que já foi um bom centroavante. Hoje eu não encaro talvez o Theo Gutierrez como uma contratação para o Botafogo pensar na próxima temporada, sinceramente. Eu prefiro apostar ali no Babi. O Babi é um jogador que tem muito potencial ainda para dar. O Pedro Raul, se parar de querer andar com a galera aí da High Society e pensar somente no futebol, talvez seja um jogador também que possa crescer e render bem mais. Mas, entendeu? O Theo Gutierrez eu acho que não seria uma contratação, no meu ponto de vista, que pudesse mudar a história do Botafogo no Campeonato Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil, não sei. Talvez ano que vem eu tô aqui no canal do Té falando, caraca, você lembra aquele vídeo que eu fiz lá do 21 de novembro? Falando mal do Theo Gutierrez, que ele não, o cara vira artilheiro do ano? Eu venho aqui e peço desculpas. Eu tenho essa total noção de que quando eu erro, eu venho aqui pedir desculpas para vocês. Mas eu não investiria nada no Theo Gutierrez. Acho que é um jogador que já deu o que tinha que dar na carreira, maluco, não agregaria tanto ao Botafogo, mas como esse jornalista, Marcelo Benedetto, disse, é um interesse do técnico Ramon Dias. O Botafogo não disse nada sobre isso, não tem, procurei alguma coisa, nada, nem teve sondagens, não teve nada visando o ano de 2020. Então vamos esperar março de 2021 ou ali a reta final do Campeonato Brasileiro, que é o nosso tema para a gente encerrar aqui o nosso giro de notícias de hoje. Calu e Honda. Dois jogadores, os mais importantes do elenco, os mais conhecidos, aqueles atletas que todos esperam um quê a mais. O Keisuke oscila. Às vezes faz partidas interessantes, mas se omite em alguns momentos. E a palavra certa é essa. No jogo contra a equipe no último jogo contra o Red Bull, o Honda durante toda a partida não fez uma partida ruim. Não fez uma partida ruim. A gente fala, o Honda foi mal no jogo. Não foi mal. Mas o que acontecia com o japonês? Ele não estava sendo decisivo. O Salomon Kalou entrou e o Honda, a partir dos 47, deu 2 passes muito bons que poderiam ter feito que o Botafogo não perdesse aquele jogo. Poderia ter o mínimo ter empatado, e não vou colocar a arbitragem nesse ponto. O Kalou é outro atleta também, um jogador interessante, um jogador que tem um histórico futebolístico muito grande, é um cara que já ganhou Champions, já ganhou Premier League, já jogou em Copa do Mundo. É um cara que pode vir a agregar e somar demais também, tecnicamente falando. E eles precisam de entender, eles têm que entender alguma coisa nesse momento que o Botafogo está passando. Eles têm que chamar a responsabilidade. Eles precisam dar pontos ao Botafogo. O Honda deu quantos pontos para o Botafogo nesse Campeonato Brasileiro? Graças a ele. Quantos pontos a gente pode colocar no papel como sendo pontos do Honda na competição nacional? Contra o Sport? Talvez lá, que ele fez um gol, jogou muito bem naquela partida. Quantos jogos ele foi decisivo para uma vitória do Botafogo? Com passe ou com uma assistência? E vocês têm que começar a pensar. O Kalou, quantos pontos ele conseguiu ser decisivo para o Botafogo? Lá contra o Corinthians. Ele fez a jogada, fez um gol. Era uma vitória do Botafogo ali. São jogadores que ainda não deram pontos para o Alvinegro. E a gente tem que falar muito sobre isso. Eles precisam entregar pontos. Vou colocar um exemplo que muitos vão concordar e muitos vão discordar. Ano passado no Campeonato Brasileiro, quantos pontos o Diego Souza, com todas as críticas que nós temos a ele, por peso, dedicação e etc., ele conseguiu dar ao Botafogo? Quantos pontos o Alex Santana deu para o Botafogo ano passado? E olha que é um debate que a gente sempre tem aqui no canal e também com outros botafoguenses. Qual time que era mais forte? Do ano passado ou desse ano? Alguns acham que é do ano passado, outros acham que é o desse ano. Mas o ano passado, os jogadores mais caros, no caso, o mais caro, que era o Diego Souza, ele entregou pontos. E nesse ano, os jogadores mais importantes ainda não entregaram pontos. É esse que é o ponto que a gente tem que parar e analisar. Honda e Kalou, eles precisam entregar
pontos. Eles precisam fazer com que o Botafogo vença jogos. Eles precisam ser decisivos. Se eles não forem decisivos, não importa você ter jogadores dentro do elenco que não vão fazer diferença. Então você contrata jogadores mais baratos. Gastar dinheiro com caras assim, eles têm que entrar em campo e dar a diferença. Dar pontos, dar vitórias. Ou o jogo está difícil, conseguir um empate. Mas ser mais um, você coloca o menino da base. Entenderam? Não é uma crítica ao Kalu, não é uma crítica ao Honda, não é jogando a culpa neles sobre o momento do Botafogo, porque a gente tem ali os dirigentes como os principais culpados, mas nesta reta final, nesses últimos 18 jogos, a gente precisa que eles sejam decisivos, que eles entreguem pontos. É isso, meus amigos, espero que vocês tenham curtido o nosso giro de notícias de hoje. Desculpem-me por causa dessa eliminação estourada aqui, mas eu estou improvisando para não deixá-los sem conteúdo. Mais tarde, às 13 horas, estarei de volta hoje com o nosso almoço com o TF e hoje por volta das 20, com mais um Noite Alvinegra, um desses dois conteúdos. Eu irei trazer já começando a falar sobre Botafogo e Fortaleza. Fortaleza, rapaz, eu vim desejar tudo de ruim pro Fortaleza nesse hotel aqui, que se Deus quiser o Botafogo vai ganhar amanhã. Tenho certeza disso. Eu passo por alguém do Fortaleza, olho com aquele olhar assim... Vocês vão perder, vocês vão perder, vocês vão perder. E vão perder mesmo, que a gente vai começar a nossa arrancada amanhã. Se Deus quiser, com jogadas de Kalu e de Honda. Amém. Fui. Tchau.